projeto das instalações elétricas. O que consiste um projeto de instalações elétricas? Primeiro ponto aqui é a localização dos pontos de utilização da energia elétrica, né? Então o projetista tem o papel de definir onde que vai estar os pontos de tomada, né? E os pontos de iluminação e todos os outros pontos, os comandos, né? Onde vão estar os interruptores, por exemplo, o trajeto dos condutores. Então, desde o padrão de entrada até todos os pontos de utilização, é necessário que existam condutores, certo? Então, o projetista ele vai ter que definir por onde vai passar os condutores, tá? Pode ser pelo piso, pelo teto, por onde que ele vai passar pela parede, né? Tudo isso tem que ser definido em projeto. Vai ter a divisão dos circuitos. O que é isso? Então, a instalação elétrica de uma residência, por exemplo, ela vai estar dividida em circuitos, né? Isso quer dizer que a gente não vai ligar todas as tomadas, todos os pontos de iluminação, tomadas de uso específico, enfim, tudo em um mesmo disjuntor, ou talvez na mesma fase. Então vai ter uma certa divisão: circuito de iluminação, circuito de tomadas, um circuito, por exemplo, para um ar-condicionado, um circuito para uma torneira elétrica, enfim, vai ter essa divisão, né? Isso tem um certo critério que vai ser discutido com mais detalhe no futuro, mas porque poderia se imaginar em trazer apenas um neutro em uma fase e ligar todo mundo naquela fase com apenas um dispositivo de proteção. Este não é o caso. O projetista também vai definir a seção dos condutores. O que é a seção dos condutores? É comumente conhecido também como a bitola do condutor, né? Então existem diferentes seções de condutores, né? A seção é a área da seção do condutor, né? É a espessura do cabo, né? Então, o que significa você pegar um cabo, fazer um corte nele e olhar a seção transversal do cabo. Existem diferentes espessuras, por exemplo, alguns valores típicos: 1,5 mm², 2,5, 4 mm², 6 mm², 10 mm². Estes são alguns valores que são tipicamente utilizados. Quanto maior a seção do condutor, menor a sua resistência por unidade de comprimento. Isso tem dois efeitos principais que estão relacionados a isso. Se a seção é maior e tem menos resistência por unidade de comprimento, então quer dizer que vai ter menos queda de tensão aquele condutor por unidade de comprimento. Então isso vai ajudar a atender requisitos de queda de tensão. Outra questão é: quanto menor a resistência por unidade de comprimento, menor é a geração de calor no condutor, né, por efeito Joule, né, as perdas por efeito Joule. Então assim, por exemplo, num circuito de tomada que sai lá do quadro de distribuição e vai até a utilização, a corrente vai trafegar pelo condutor e vai causar um aquecimento no condutor. Esse efeito é obviamente indesejado, porque além dele aquecer o condutor, você está tendo perdas ali de potência, né? Você está pagando por uma potência que não está sendo utilizada. Além disso, está sendo desperdiçada energia. Mas é impossível evitar esse desperdício. Porém, quanto maior a seção do condutor, menos é o efeito dessa perda. Entretanto, isso não significa, né? A gente pode querer, então vou colocar um condutor enorme, né, gigantesco ali para não ter perda. Mas aí você está utilizando muito material, né? Os condutores ou são de alumínio ou de cobre, né? Na maioria das vezes de cobre, nas instalações residenciais, por exemplo. Então você também não pode gastar cobre demais, né? Usar muito cobre. Então é um compromisso entre quantidade de material que está sendo utilizada e o aspecto de perdas. Tem aqui, dispositivos de manobra, né? Carga de cada circuito. Aqui o dispositivo de manobra posso dar como exemplo os disjuntores, né? A carga de cada circuito. O que é isso? É a potência que vai ser demandada ali naquele circuito, né? Então isso também vai ter um certo cálculo. Você vai contar, por exemplo, quantas tomadas vão estar ali, multiplicado pela potência de cada tomada. Ou se for um circuito de iluminação, você vai ter que contar quantos pontos de luz tem, qual a potência de cada ponto de luz.
E finalmente aqui tem a carga total, né? A soma das cargas de cada circuito. Então tudo isso aqui, tudo isso e mais um pouco, né? Vai consistir o projeto. Para o projetista elétrico poder realizar o projeto, ele precisa da planta arquitetônica. Bom, obviamente precisa da planta, né? Não precisa nem citar, mas eu diria que você precisa da planta, você precisa dimensionar o trajeto dos condutores, você tem que saber onde estão elementos estruturais, né, elementos da parte de construção, para você poder especificar por onde vão passar os eletrodutos, os condutores, onde vai estar localizado o quadro de distribuição. Então a planta arquitetônica obviamente é fundamental. Finalidade da instalação, né, se é uma instalação residencial, comercial, industrial, isso vai também impactar na realização do projeto. Tá aqui recursos disponíveis, né? Bom, o projeto, ele obviamente vai ser impactado pelos recursos disponíveis do cliente ou da pessoa interessada no projeto. Por quê? Por exemplo, você vai colocar um ar-condicionado em apenas um quarto, ou não vai colocar ar-condicionado, ou vai colocar ar-condicionado em todos os quartos. Isso vai ter um impacto na hora de fazer o projeto. Os pontos de luz, vai ser lâmpada incandescente, vai ser lâmpada fluorescente ou vai ser lâmpada LED? Cada tipo de lâmpada tem uma potência diferente. Então isso vai impactar também no dimensionamento dos condutores, a quantidade de lâmpadas de iluminação que vai ter no local. Então, se um cliente que tiver um projeto com menos recursos, talvez ele vai diminuir a quantidade de pontos de luz. Um cliente que tiver mais recursos, talvez ele queira fazer uma iluminação mais específica, né? Enfim, tudo isso vai impactar no projeto. Aqui está localização da rede de distribuição mais próxima. Bom, isso aí vai impactar principalmente no projeto do padrão de entrada, né? Tem que ter o ramal de ligação com a rede de distribuição, como que ele vai vir, se ele vai vir... Essa já é a próxima parte, então já vou comentando junto, que é a característica elétrica da rede de distribuição. A rede de distribuição chegou, ela é aérea ou ela é subterrânea? A tensão da rede de distribuição naquele local é 13.800 volts, é 34 kV, qual é o valor da tensão? Então tudo isso obviamente vai impactar no projeto do padrão de entrada, né, para residência ou enfim. E finalmente aqui as partes do projeto, né, o memorial, o conjunto de plantas, com detalhamento, né, um desenho do projeto, as especificações e o orçamento.